Genebra. É o hostel em Genebra. Hostel é um hotel assim bem simples, onde você aluga um desses armários aqui junto com o quarto. Então o que acontece? Aí você passa o cartão aqui e abre, entendeu? E é bem arrumadinho, tudo limpinho, tudo arrumado, né? Você não tem problema nenhum com sujeira, né? Então a gente, por exemplo, vai pro banheiro, por exemplo, o banheiro tudo arrumadinho, entendeu? Você tem, você tem aqui tudo limpinho, tudo arrumado. Aí você toma banho aqui nesses banheiros, entendeu? Tudo arrumadinho, tudo perfeito. Não tem sujeira, entendeu? Vale a pena. O preço é baixo e você tem algo de qualidade, né? Não é porque o preço é baixo que não é de qualidade. O importante é isso, é que você acaba usufruindo de por pouco dinheiro, um lugar para você ter onde ficar. Em Genebra, por exemplo. Mas tem hostel em vários lugares, na Espanha, variados lugares. E é o preço bem mais em conta. Ok? E nessa praça em Genebra, as pessoas jogam xadrez com essas peças gigantes aqui e ficam jogando ao vivo. Essa é uma maneira boa de jogar, né? Com as peças enormes. Tô aqui em Genebra e achei um brasileiro, finalmente, Júnior! É nóis aí, mano. Júnior, né? E aí, Júnior, o Júnior me ajudou porque eu tava mais perdido que segue em tiroteio. E aí eu cheguei aqui na estação aqui de Genebra, entendeu? Ele já me deu todas as dicas, amanhã eu vou pegar tranquilo. Ó, ô Júnior, valeu mesmo, hein, cara? De nadão, mano. Ô, precisando, tamo junto. É difícil achar um brasileiro por aqui, mas você me ajudou, hein, cara? Valeu mesmo, hein? É isso aí, é nóis. É o famoso relógio de jardim, né, aqui em Genebra. É difícil conhecer Genebra e não passar por aqui. Muito interessante. Centro de Genebra aqui.
Aqui no centro de Genebra achei uma loja. Uma loja que vende simplesmente a famosa verdinha, né? 100% a cannabis aí. Mas deve ser medicinal, né? Provavelmente deve ser medicinal, né? E aqueles remédios feitos de cannabis, né? Pra quem não sabe o que é cannabis, maconha. How many pictures? 10? Tem que usar Gutenberg. Como se fazia os livros no passado. Vão dar 2 lideranças. É português. Português. Não me compreendo. Only English, French, German. Era assim que Gutenberg fazia as The Bible, as Bíblias, os Yes. books. Pelo jeito era trabalhoso. Voilà. Maintenant, vous baissez ça. Veja só. Ele faz aqueles areias, não fez? Ça, c'est le musée du papier à base, ils appellent ça. C'est un document papier négatif, le document papier prise de vue à la caméra, et depuis le négatif, les clichés sont dans la main. Vous voulez les ensemble ou vous voulez chacun? Ah oui, non. Que c'est deux alors? É o lago de Genebra, né? Muito conhecido. E do alto dá pra gente ver aqui a igreja onde pregava John Calvino, né? Saint-Pierre. Fica ali, ó. Bem ali. Fica no alto. A church. Igreja de Saint-Pierre. E é lá o meu destino. Agora eu vou pra lá. Subindo a escadaria da igreja de Saint-Pierre. Tem uma escadaria aqui. Aqui é Genebra. E vamos conhecer a igreja onde pregava John Calvino. Do lado da igreja de Saint-Pierre, a igreja onde John Calvino pregava os seus sermões, e eclodiu aqui a reforma no segundo estágio, através de John Calvino, aqui um dos grandes reformadores. Há um sítio arqueológico da igreja Saint-Pierre, fica do lado aqui dos pilares aqui da igreja. É um sítio arqueológico, infelizmente está fechado e eu não posso entrar lá para mostrar para vocês. Mas parece que há muitas coisas enterradas debaixo, né, da igreja Saint-Pierre, né? Provavelmente artefatos romanos, como essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês aí. Então provavelmente a arqueologia romana debaixo da igreja de Saint-Pierre. Interessante, né? É uma igreja que foi católica, romana, mas quando eclodiu a reforma protestante aqui em Genebra, ela veio a tornar-se uma igreja protestante. O novo impulso, John Calvino foi convidado a ser o pastor desta igreja. E daqui ele pregou centenas e centenas de sermões que acabaram virando livros,
Houve um verdadeiro avivamento aqui em Genebra. Um avivamento que repercutiu por todo o século XVI, XVII e XVIII, onde começou a ter uma decadência devido ao humanismo do homem, suas filosofias, acabou abandonando a Bíblia, o Evangelho, e hoje a Europa ela vive um mundo secularizado. Mas em sua época, no século XVI, nós vemos aqui, foi deste lugar que eclodiu o segundo passo da Reforma Protestante, né, com o primeiro passo com Martinho Lutero, e depois quase o movimento da Reforma Protestante veio a ruir, mas Deus usou grandemente Martinho Lutero, e depois um segundo passo com o segundo reformador, com Calvino, ministrando e pregando neste lugar. É muito bom a gente conhecer as raízes dos evangélicos, né? Muitos evangélicos não conhecem a sua história, né? Não conhecem de onde surgiu a pregação livre da palavra de Deus, e aqui, neste lugar, que atingiu toda a Europa, os Países Baixos ali, né, com o Evangelho de Jesus Cristo, inclusive a América, os Estados Unidos, os primeiros protestantes que chegaram lá eram da linha calvinista, e toda a educação que Genebra tem hoje, a cultura, é devido às raízes protestantes, que muitas vezes eles desconhecem. Hoje, Genebra é totalmente secularizada, a Suíça, a maioria dos países, para não dizer todos, da Europa, não conhecem esse mover que houve aqui, chamado Reforma Protestante. Na frente aqui, nós temos esses prédios bem antigos, né? E nós vemos aqui pessoas de todas as nações. Eu ouvi as línguas, né, de todas as nações aqui, japoneses, chineses, coreanos. Uma igreja muito bonita. Há um parque aqui do lado. Realmente é um lugar muito interessante e bonito, além da sua importância, logicamente, para o mundo cristão. Dentro da igreja de Saint-Pierre, onde aconteceu a eclosão da Reforma Protestante pelo mundo, a começar da Europa. Nós temos aqui o púlpito de John Calvino, onde John Calvino pregava, dentro da igreja de Saint-Pierre. Era daqui que ele fazia os seus sermões, né? Pregou inúmeros sermões. Só no livro de Deuteronômio foram mais de 200 sermões. Eu fico imaginando no século XVI essa igreja lotada de crentes aqui, né? Cristãos reformados, né? Deveria ser algo bem impressionante. A potência dos seus sermões eram escritos e chegavam em toda a Europa. Ali abaixo há um órgão enorme. A igreja é muito bela mesmo. E foi deste púlpito
que a influência da Reforma Protestante atingiu toda a Europa. Deve ter sido momentos gloriosos que foram presenciados aqui nesta igreja. Meu coração se alegra de saber que daqui partiu um novo impulso para a Reforma Protestante. E é daqui a raiz que atingiu todos os Países Baixos, a Inglaterra, né, os próprios Estados Unidos, com os calvinistas, né, os primeiros moradores da América. Foi justamente daqui que parte todas essas coisas. E da Alemanha, com Martinho Lutero, logicamente. Mas o impulso maior partiu aqui desta igreja e foi algo assim que Deus proporcionou à civilização ocidental. E, infelizmente eu cheguei tarde na igreja de Saint-Pierre e está fechado a porta que vai para as torres, né? Você paga aqui e você entra nas torres, mas hoje não deu para ir para as torres hoje, infelizmente. Eu acredito que quando essa igreja ela passou a ser protestante, algumas imagens que há aqui, elas foram raspadas, como é o caso desta aqui. Como aqui era um templo católico antes de a Reforma chegar por aqui, então eu acredito que os protestantes rasparam as imagens. É algo que eu estou dizendo sem saber, de fato, mas é algo que eu deduzo. Assim como os vitrais que permanecem aqui, que eu acredito que pode ser da época que essa igreja ainda era católica. É lógico que muita gente vai achar que isso é intolerância, mas isso não é intolerância. Isto é Reforma Protestante. A Reforma Protestante não usava imagens de escultura. A parte de trás da igreja, né, o púlpito fica ali, a igreja é bem comprida, e aqui a parte de trás tem alguns vitrais que provavelmente, como essa igreja, ela antes de a Reforma Protestante atingir este lugar, essa igreja, ela era uma igreja católica. Então provavelmente esses vitrais são da época de que ela era católica. Não tenho certeza disso que estou dizendo, mas é algo que eu acredito que é isso. Por isso que tem esses vitrais pintados da época que esse templo era um templo católico. Esse templo ele foi construído em 1400, eu não tenho certeza o resto dos anos, era 1400 e pouco. Era uma igreja católica, e quando Genebra foi atingida pela Reforma Protestante, então ela passou a ser uma igreja protestante. Eu passei uma informação errada dentro da igreja, de que a igreja ela tinha sido construída em 1400 e pouco, mas na verdade aqui está informando que ela foi construída em 1150 até 1230. Era uma igreja católica romana, e depois, em 1536, houve o advento da Reforma, onde foi feito os cultos protestantes. Então essa é a informação correta. Uma igreja imensa,
Deve ter sido uma época muito bonita aqui. Eu imagino os cristãos saindo aí por essa porta, entrando, cultuando a Deus. Um grande avivamento espiritual e verdadeiro, né? Um avivamento da palavra de Deus. Não esse avivamento falsificação correta. Uma igreja imensa. Deve ter sido uma época muito bonita aqui. Eu imagino os cristãos saindo aí por essa porta, entrando, cultuando a Deus. Um grande avivamento espiritual e verdadeiro, né? Um avivamento da palavra de Deus. Não esse avivamento falsificação correta. Uma igreja imensa. Deve ter sido uma época muito bonita aqui. Eu imagino os cristãos saindo aí por essa porta, entrando, cultuando a Deus. Um grande avivamento espiritual e verdadeiro, né? Um avivamento da palavra de Deus. Não esse avivamento falsificação correta. Uma igreja imensa. Deve ter sido uma época muito bonita aqui. Eu imagino os cristãos saindo aí por essa porta, entrando, cultuando a Deus. Um grande avivamento espiritual e verdadeiro, né? Um avivamento da palavra de Deus. Não esse avivamento falsificação correta. Uma igreja imensa. Deve ter sido uma época muito bonita aqui. Eu imagino os cristãos saindo aí por essa porta, entrando, cultuando a Deus. Um grande avivamento espiritual e verdadeiro, né? Um avivamento da palavra de Deus. Não esse avivamento falsificação correta. Uma igreja imensa. Deve ter sido uma época muito bonita aqui. Eu imagino os cristãos saindo aí por essa porta, entrando, cultuando a Deus. Um grande avivamento espiritual e verdadeiro, né? Um avivamento da palavra de Deus. Falsificação correta. Uma igreja imensa. Deve ter sido uma época muito bonita aqui. Eu imagino os cristãos saindo aí por essa porta, entrando, cultuando a Deus. Um grande avivamento, esse avivamento espiritual e verdadeiro, né? Um avivamento da palavra de Deus. Falsificação correta. Uma igreja imensa. Muito bonita aqui. Eu imagino os cristãos saindo aí por essa porta, entrando, cultuando a Deus. Um grande avivamento, esse avivamento espiritual e verdadeiro, né? Um avivamento da palavra de Deus. Ter sido falsificado uma época ação correta. Uma igreja imensa. Esse aqui é o muro dos reformadores, né? Protestantes. Nós temos ali temos Knox, Beth, e do outro lado nós temos Farel e John Calvino. São aquelas pessoas que Deus usou grandemente para conduzir a reforma protestante. Daqui de Genebra se espalhou para toda a Europa e o evangelho foi pregado, foi anunciado. Os moradores hoje de Genebra não sabem que foi devido a estes homens que Deus usou para que o evangelho não fosse restaurado, porque o evangelho nunca precisou ser restaurado. O evangelho sempre existiu. Jesus disse em Mateus 16, 18 que a sua igreja jamais seria destruída. Mas, como a igreja católica ela estava muito corrompida e havia pouca teologia do verdadeiro evangelho, Deus levantou homens para que o evangelho pegasse um novo rumo e alcançasse todas as nações. Este muro é homenagem aos
reformadores, a personagens aqui de Genebra. E Genebra é o que é hoje devido à cultura, à educação que foi impulsionada através dos cristãos do século XVI e se espalhou pelo mundo. É muito interessante estar aqui e presenciar esse muro, né, dos reformadores. Bem, aqui em Genebra fica o muro em homenagem a personagens importantes aqui em Genebra. E ali no meio deste muro está personagens da Reforma Protestante. Nós temos ali Farel, Calvino, John Knox, né? Temos os personagens que marcaram a Reforma Protestante aqui em Genebra. Hoje está tendo um palco aqui na frente, eu não consigo me aproximar mais, mas é um lugar que você pode vir visitar, que é muito interessante, né, de você conhecer. Você vai gostar muito. Aqui em Genebra, mas eu passei por 2 estabelecimentos que as pessoas falavam português. Ainda bem, viu? Porque senão eu tava perdido. Fui num... E ainda de quebra, ainda achei um brasileiro na rua, que eu pedi uma orientação para ele porque eu escutei ele falando português e ele me orientou tudo como pegar trem, porque aqui em Genebra tudo é só francês. Ainda bem que o português, até aqui neste além de mundo aqui, se acha pessoas que falam português. Eu comi agora uma comida aqui que uma das pessoas que estavam no caixa falou: fala um pouquinho português. Essas coisas já salvam a gente. Ainda bem. Genebra à noite. São 10 horas da noite e ainda está de dia. O sol ainda não se pôs totalmente. Olha, aqui está escuro e aqui ainda está claro. 10 horas da noite. Interessante. Onde o globo fica, né, tem os hemisférios aqui, a noite demora para cair. Bem, estou me despedindo de Genebra, aqui é a estação de trem. Vou pegar o trem para pegar o avião no aeroporto para voltar para Portugal. Então, até la vista, Genebra.